Bom dia, primeirão. Então, nós terminamos a apostila, né, na semana passada, né, na videoaula da semana 6. Então, vamos fazer como se fosse uma revisão de conteúdo, tá? Na semana 7. Então, como a gente acabou o conteúdo, vamos dar uma revisada, porque a gente passou rápido os conteúdos, né? Era de maneira online. Então, aí peguem o sumário de vocês da apostila, né? Primeira página, né? Antes das a 579. Que eu vou revisar os conteúdos, tá? Primeiro e segundo capítulo vou fazer junto. Roma Antiga e Império Romano, né? Então, Roma, ela começou obviamente na Itália, né? Roma, Itália, né? Na Península Itálica. Foi um conglomerado de vários povos que se organizou. O Império Romano, ele nem sempre foi império, apesar de ser Império Romano, nem sempre foi império. Ele teve outros sistemas de poder, né? Ele teve democracia durante Roma, né? Apesar do Império Romano ser a parte mais conhecida. Por que ele é a parte mais conhecida? Porque foi a parte que conseguiu dominar a Europa, a Ásia e a África, né? Então fez um império centralizado, houve a romanização. O que é isso? Grande parte do mundo conhecido, que era a Europa, a África e a Ásia, ficaram com as mesmas culturas, né, romanas, né? O latim ficou muito popular, foi criada as estradas romanas, a engenharia, o aqueduto. Então o Império Romano ele trouxe uma cultura universal para o mundo conhecido, que era Roma, e ele trouxe uma hierarquia, né? Uma hierarquização a partir do poder militar, né? Vocês sabem, né, que durante o Império Romano que houve a aparição, né, de Jesus Cristo, né? Então, o Império Romano ele marca o final do nosso AC e o início do nosso DC, na nossa linha do tempo, né? Quando começa a contar depois de Cristo, né? Então, o ano 0, o ano 1, o ano 2, né? Então, o Império Romano tem, entre outras finalidades e características que nós vimos nas videoaulas. O terceiro capítulo, ele fala sobre sobre a Idade Média, né? O terceiro, quarto e quinto capítulo falam sobre a Idade Média. Então, obviamente, a Idade Média vem antes da Moderna, né? Óbvio. E vem depois da Idade Antiga. O que caracteriza a Idade Média? Então, o Império Romano ele é tão significativo que ele marcou o final de duas idades. Quando o Império Romano Ocidental, com a capital em Roma, foi destruído, acabou a Idade Antiga e começou a Idade Média. E quando o Império Romano Oriental foi destruído, com a capital em Constantinopla, acabou a Idade Média e começou a Idade Contemporânea, a Idade Moderna. Então, por que é tão fundamental assim o Império Romano? Porque ele unificou o mundo antigo e quando a parte ocidental dele acaba, começa a Idade Média. Quais são as características da Idade Média? Você tem a ascensão do campo como principal mercadoria, dos gêneros agrícolas como principal mercadoria, o senhor feudal, que é o dono das terras, vai comandar, os camponeses vão obedecer, né? E você tem o final desse período em que as cidades se desenvolveram, tá? Então, a Idade Média é um período de retrocesso do ponto de vista do desenvolvimento das cidades. Quem é que morava nas cidades? Os burgueses, os comerciantes. Então, a lógica da estrutura era o seguinte: o rei apoiava o senhor feudal explorava o povo pagava imposto para o senhor feudal, pagava imposto para o rei, que não era tão forte na época, né? E pagava imposto para a Igreja Católica. Então, a Idade Média, vamos falar especificamente do capítulo 4 agora. Eu falei o geral, agora eu vou falar do 4. A Alta Idade Média, ela é característica principal a exploração da Igreja Católica e dos senhores feudais sobre o povo, pagamento de impostos, né? Pagar impostos para fazer estrada, pagar imposto para abrir igreja, pagar imposto para ir para o céu, pagar imposto para isso, para aquilo, né? Então você tem uma alta taxa de impostos, a pirâmide social, quem está lá embaixo são os camponeses, então eles aqui pagavam, tá? Óbvio que é um resumo, né, de cada capítulo. E uma relação, o importante é relacionar os capítulos, coisa que a gente não consegue fazer na aula tradicional, relacionar todos os capítulos de uma maneira só. O Império Bizantino e Islâmico, esse modelo é um modelo de vestibular, né, porque aí você relaciona os conteúdos. O Império Bizantino e Islâmico, que é o capítulo 4,
o Império Bizantino é a parte oriental do Império Romano, né? A que sobreviveu durante a Idade Média. Então, durante a Idade Média, você tinha lá, você tinha os reinos dos senhores feudais à esquerda, no ocidental, e no oriental você tinha lá o Império Romano Bizantino, firme e forte. Então o Império Bizantino ele tem como principal característica continuar com o cristianismo, continuar com a Igreja Católica, continuar com as tradições do Império Romano, e esse império é que traz as características culturais da antiguidade para nós, porque para chegar isso até nós, alguém tem que contar, né? Ah, tem uma história na sua família. Se o seu avô não contar para o seu pai e o seu pai contar para você, a história não chega. Então, para essas histórias, para esses conhecimentos chegar lá de antigamente para a gente, alguém teve que contar e passar adiante. Então, foi o Império Bizantino que fez isso. E o Império Islâmico, ainda no capítulo 4, é o grande oponente, né, do Ocidente cristão, que é a história do Maomé, do islamismo, os 5 pilares do islamismo, o Ramadã, né, você tem que jejuar, uma vez na vida você tem que ir rumo a Meca, né, então você tem as características do islamismo. Então o islamismo é o grande rival do Ocidente europeu cristão, tá? A Baixa Idade Média é o declínio. Então é o período onde, o capítulo 5 que eu estou falando, o declínio, quando o senhor feudal começa a perder poder, e o rei começa a subir junto com a burguesia no comando da sociedade. A burguesia começou a ganhar tanto dinheiro que ela começou a ter mais influência que os reis, que os senhores feudais que dependiam das terras, os gêneros agrícolas, né? No capítulo 6 fala da formação dos Estados-nação. Então, os 6 primeiros capítulos são todos relacionados. Aliás, os 7. O oitavo não. Os 7 primeiros capítulos. Então vamos lá. Final da Idade Média, o senhor feudal perde poder. Então você tem o rei, sobrou o rei, a Igreja Católica e a burguesia. A burguesia, para ganhar mais dinheiro, fortaleceu o poder do rei. Como? Criando um Estado-nação. Então, o reino de Portugal, o reino da Espanha, o reino da Inglaterra. Então, por isso que surgem os reinos, surgem os Estados-nações, tá bom? Então, essa é a principal característica. A burguesia querendo ganhar mais dinheiro. O capítulo 7, Renascimento Cultural e Científico, é a parte cultural dessa reforma. Então, se no ponto de vista político foi criado o Estado-nação, do ponto de vista cultural, houve uma reformulação. Tudo que foi feito na Idade Média foi considerado errado, eles buscaram conceitos lá da Idade Antiga. Então, buscaram os conceitos de democracia, política, filosofia, sociedade, todos esses conceitos lá da Idade Antiga, para criar essa nova estrutura cultural. Então você vai ter Michelangelo, Leonardo da Vinci, o Shakespeare, todos esses caras, o Galileu Galilei, do ponto de vista da política, literatura, filosofia, sociologia. Então esse renascimento cultural e científico é baseado em conhecimentos da Idade Antiga, pulando a Idade Média. Entendeu? Como se você tivesse namorado, você terminou o relacionamento, e aí tudo que você viveu com o namorado tá errado, e você lembra só do que viveu antes, entendeu? Mais ou menos isso. Então quando começa essa idade moderna dos Estados-nações, pula-se, esquece toda a cultura da Idade Média e busca conhecimento lá na Idade Antiga. E o último capítulo, Reformas Religiosas, é sobre a decadência dessas instituições. Então vamos lá. Rei, Estado-nação e a Igreja. O último que vai cair vai ser a Igreja. Nessa apostila, na próxima apostila, a gente estuda a queda dos reis, né? Então, quem é que vai cair aí? A Igreja. A Igreja Católica existe hoje? Existe. Porém, não é nem perto do poder que tinha antigamente. Então, essas reformas religiosas, que é o último capítulo, ajudam a destruir a imagem de Igreja Católica como protagonista no mundo. Ela é fundamental, mas não é mais protagonista, né? Como assim? Surgem as igrejas evangélicas em geral, que é a reforma protestante, luterana, calvinista e anglicana. A anglicana na Inglaterra, a calvinista e luterana se espalharam pela Europa. Então os principais bispos da época começaram a debater, discutir e discordar das opiniões, das ações da Igreja Católica, né? A venda de indulgências, passaporte para o céu, e assim eles, como viram que não conseguiram reformar a igreja, criaram suas próprias igrejas.
tá? Então, esses 8 capítulos marcam desde lá do AC até quase 1600, 1700. Todo esse período histórico de tempo, tá bom?